This is my first time speaking with the translator, É a minha primeira vez que estou falando com tradução, so please be patient with me. então, por favor, tenha paciência comigo. Not only the translator in the room, Não somente a who tradutora I aqui can na already sala, see is giving me daggers, que já vejo querendo me atacar, but all the translators online as well. mas também as pessoas que estão interpretando Let's online. start with a silent word of prayer. Queremos começar com uma palavra de oração em silêncio. Amen. Amém. Often when I teach or present, Muitas vezes, quando eu ensino ou apresento, it's usually within a class setting costuma ser num ambiente where I de get the aula, opportunity onde tem a oportunidade to hear the different perspectives of people in the meeting room. de ouvir as diferentes opiniões ou perspectivas das pessoas na sala de reunião. And as I said, usually that's not with a translator, E, como eu disse, normalmente isso não costuma ser com uma pessoa but interpretando I will ou try and traduzindo, approach it with the same dynamic regardless. mas quero mesmo assim tentar abordar isso So if I na mesma call your name, dinâmica. Então, se eu chamar você pelo nome, please share your thoughts. por favor, compartilhe And a if I sua, ask a question, eh, generally, please share your thoughts sua as well. opinião. E se eu fizer uma pergunta também, por favor, Because I compartilhe think sua that opinião. truth often involves discussion. Porque eu creio que verdade muitas vezes So envolve we can discussão. argue, Então podemos discutir or we can amicably come to the same conclusions. ou podemos chegar às mesmas conclusões de forma amigável. So often when we consider methodology, Muitas vezes, quando nós consideramos metodologia, I think Elder Parminder has described it as both a science and an art. creio que Anselm Parminder descreveu isso tanto como arte como ciência. What I've understood him to mean by that E o que eu tenho entendido que ele is estaria that dizendo com there's isso certain rules that you can follow, é dizer que há certas regras que você pode seguir, and like science, e assim como na ciência, if you follow those rules, se você seguir essas regras, you'll come to the same conclusion over and over again. você repetidamente chegará à mesma conclusão. But the art part Mas a parte da arte is that it's not so straightforward. é que não é tão simples assim, Things tão can óbvio. change shape, As pessoas podem mudar de formato, can change conclusion, podem mudar de conclusão, dependent on the perspective dependendo da perspectiva and the way the artist decides to use their paintbrush. e a maneira como o artista decide a usar o seu pincel. There's a bit of inspiration, Há um pouco de inspiração, or as the French would say, je ne sais quoi. ou como os franceses diriam, aquele goes não, into it. não sei, não sei como colocar em palavras. So a key part Je ne of sais our quoi. methodology, or how we study, Então, parte da nossa metodologia, ou como nós estudamos, is using line upon line, é usar linha sobre linha, or finding a model in the Bible or inspiration ou encontrar um modelo na inspiração na Bíblia that can support the hypothesis that we have. que pode apoiar a hipótese que nós temos. So we look for structures, Então, procuramos por or we look for a estruturas repeating pattern that we see ou over and over padrões again. repetitivos que estão se repetindo vez tras vez. But ultimately, what purpose does that serve? How does that benefit us in trying to arrive at the truth?
Mas qual o propósito final disso? Qual o benefício disso de chegarmos à verdade? So why use these repeating patterns, these Por quê? structures, these models, these lines? Por que usar essas estruturas repetitivas, essas linhas e padrões? Janice? Janice? Is it okay? The reality looks very complex, and if we are looking for patterns, they help us to break down something that is complicated and make it simple. A realidade é muito complexa, então quando nós encontramos padrões, isso nos ajuda a destrinchar, So né, we e use it simplificar. to break down the complex. Então usamos isso para destrinchar aquilo que é complexo, To sift a lot of the noise that's around us. para filtrar o ruído que nos envolve. Another element that Aldapamindas brought to our attention Outro elemento que Anselm Parminda levou a nossa atenção when discussing methodology ao discutir metodologia is that our study should take up 90% of our study should take up understanding the words. que 90% do estudo, nosso estudo deveria Of the piece of consistir literature we're considering. em entender as palavras daquela peça de And once you've literária que understood what estamos those words lendo. say, E uma vez que você passou a entender o que essas palavras we querem can turn to dizer, structures, repeating patterns, or lines. podemos então voltar nossa atenção a estruturas e To organize linhas them. repetitivas, etc., para As Janice said, organizá-las. Como Janice disse, to make sense of them and this complicated topic that we're considering. para fazer sentido delas e do assunto complicado que nós consideramos. So, given the time in which we're in as a movement, Então, dado o tempo em que nós nos encontramos como movimento, for the time that I've considered the relevance of prophetic truths as being part of the movement, como considerando o tempo em que eu tenho estado considerando a relevância da verdade what has profética, no helped tempo me onde eu estive no understand whatever movimento, complicated topic I've had to grapple with o que tem me ajudado a entender qualquer assunto complicado que eu me vi confrontado is going to its first principles. é voltar aos seus primeiros What that means princípios. is breaking it down to its origins, its simplest form. Que significa destrinchar ou de reduzir isso à sua forma Because original, often mais simples. simplifying something and looking at it from its core elements helps decode that complex topic. Porque muitas vezes reduzir isso ao cerne da questão, a seus elementos mais fundamentais, nos ajuda a entender aquele Whether that's assunto. in academia Seja isso na área or de whether pesquisa it's acadêmica considering prophetic truths. ou quando nós consideramos verdades proféticas. So one of those very simple structures or first principle topics Então, uma dessas estruturas muito básicas ou tópicos mais is the principais repeating pattern of Boston, Concord, and Exeter. é o padrão repetitivo de Boston, Concord e Exeter. Now, Alda Parminda broached this topic at the International Camp meeting, O Ansel Parminda trouxe esse assunto na campanha internacional and I'd like to continue that conversation. e eu gostaria de continuar essa conversa. And if we can come to a conclusion together, E se tivermos como use chegar numa that conclusão conclusion juntos, vamos usar essa to try and conclusão understand what our expectations are para tentar entender we're quais as seeing in nossas front of us in the world. expectativas e o que nós estamos vendo diante de nós. So, that repeating pattern, Então, o padrão repetitivo it is, as I described, a assim como eu descrevi, story about a message that Samuel Snow gives é uma história que Daniel at
3 specific camp meetings Dá em 3 campais when específicas, he was preaching the midnight cry. quando ele está pregando When o Samuel clamor da Snow meia-noite. went to each of these camp meetings, Quando Samuel Snow atendeu essas campais, more and more people believed him each time he presented it. mais e mais pessoas criam He nele was preaching the same message, conforme ele apresentava. Ele but apresentava a there was a mesma bit more mensagem, emphasis on the mas conclusion that he was making each time. houve cada vez mais ênfase nas conclusões onde ele, quando ele He pregava. adapted his message to the needs of the people Ele adaptava with a feedback. mensagem às necessidades So, da sua What do audiência. we say happens at Boston O que dizemos acontece em with regards Boston, to the ou message? aconteceu em Boston com respeito à mensagem. It's unsealed. Ela é desselada, So we have a message unsealed aberto o selo. Temos at uma Boston. mensagem que é aberta What do we em say Boston, happens at Concord? e o que dizemos acontece em Concord. And so I'm asking for obvious answers. Sim, estou procurando exatamente respostas óbvias. Yes. So Janice has pointed out, and Então, Janice Natalie have pointed out, e that Natalie there's an ressaltaram increase of knowledge of this message that's been unsealed. que há um aumento de conhecimento dessa mensagem que é aberta. So what we're doing when we say this Então, o que nós fazemos quando is we're taking nós 2 dizemos different aquilo, repeating patterns, quando nós pegamos 2 padrões repetitivos Boston, Concord, diferentes, Exeter, Boston, Concord e and Exeter, overlaying them with another repeating pattern e os sobrepomos com outro and unsealing an increase of knowledge and padrão repetitivo, uma abertura do selo, formalization. aumento de conhecimento e uma a lot formalização. of what we're going to discuss is going to center around Exeter and the formalization. Então, muito que iremos discutir hoje vai girar em torno da formalização e Exeter. So I really want to take some time agreeing and getting to grips with what that means. Então, quero passar bastante tempo concordando e realmente tentando entender o que isso One of the questions significa. that we're going to try and answer Uma das perguntas que vamos is who is tentar coming into responder Concord at this Concord waymark. é quem está chegando So at the a formalization, uma concordância no marco de Concord. what Na happens next? formalização, o que acontece depois da What formalização? has Elder Tess marked that O last que a anciã waymark with? Tess tem marcado nesse último marco? So there's a shut door Então, há uma porta and fechada she writes test. e ela escreve teste, But what is prova. happening with that test? Mas o que acontece com essa prova? Janice? So Janice has said Janice disse that it's a litmus test. que é um teste de tornassol. Or if I understood what she said, Se eu entendi bem o que ela disse, it's revealing something that's prior. aquilo revela algo que Another way of saying that já existe. Que is what Natalie just said, outra maneira de dizer is that isso you're é getting your results of this test that's being done. que Natalie acabou de dizer que você recebe os seus resultados do seu exame. So if the test concludes at that waymark, Então, se o teste se conclui where nesse does the test marco, begin? quando começa o teste? Christian? Does anyone have a different perspective? Alguém tem uma perspectiva Okay. diferente? So you're saying it's at Exeter. Então, você diz que isso começa, Why does isso it é begin em there and not Exeter. before? Por que começa aí e não antes?
because you need to have and understand the message before. Porque você precisa ter uma compreensão da mensagem antes. So there's a period of time which Ou seja, God gives you to grapple with this message that's been unsealed. há um período de tempo que Deus te dá para você lutar, se desafiar com essa So mensagem. no decision can be taken when that message is unsealed. Então, não há como tomar uma decisão quando essa mensagem decision é made? aberta ou disselada. At Exeter. E quando ela é... Okay. So, in Elder Parminder's Não studies entendi, em Exeter. Nos estudos do Anderson at Parminder, the ICM, na Campal Internacional, he approached this from external events. ele abordou isso por meio de eventos But externos. I want to do the opposite. Mas eu quero fazer o contrário. I want to approach it from the internal. Eu gostaria de abordar isso do ponto de vista The reason interno. why that makes a bit more sense to me E a razão por que isso faz um pouco mais de sentido para is mim because it's what we're used to. é porque é com isso que estamos We've acostumados. always considered the messages that we teach. Sempre consideramos as mensagens que nós And later ensinamos. in our history as a movement, E mais did tarde, we na start história do nosso considering what the movimento, stones are doing externally. a gente passou a considerar o que as pedras estão fazendo externamente. So when Elder Jeff first presented or brought our attention to this repeating pattern, Então, quando a where did Anderson he find Jeff primeiramente estudou, chamando nossa atenção desse padrão repetitivo, onde ele o havia encontrado? William Miller studying the Bible. Guilherme Millerite Miller, So- estudando a Bíblia So na it's in história Millerite milerita. Então, história milerita. and that history begins in 1798 E essa história começa em 1798 and it ends in 18. Where are we going to mark the end of this dispensation? e termina em 1800 e quando vamos marcar o fim dessa So dispensação, Janice said 1844. Janice disse 1844. Nope. Não, You have the answer. Você- 1840. 1840. And so now we're going to populate this history between those two. E agora vamos preencher a história aqui entre esses dois. Sorry. Ignore that 1799 that's on the board. Ignorem esse 1799 que se encontra aqui no I don't know quadro. how to erase it. Não sei como apagá-lo. Yeah, that's not working. Okay, there we go. Agora deu Unfortunately, I was certo. coerced into using a different application than I'm used to. Infelizmente, me forçaram a usar um aplicativo diferente do que eu costumo usar. But yes, after 1798, what date do we associate with an increase of knowledge? Certo, mas depois de 1798, o que After costumamos 1798. associar com um aumento de conhecimento? Depois de 1798. Ab- I heard 1818. Eu escutei So I'm gonna put 1818, então vou colocar aqui, 1818. And once we get to the formalization, E uma vez que chegamos à formalização, 1833. 1833. Could we take pause for 2 minutes? Só uma pausa por 2 Just as we minutinhos. try to resolve the technical A issues. gente só quer resolver a questão técnica aqui. How do I?
Perdão. For that. But Desculpem isso. in 1798, Então, em 1798, we know that the first angel's message arrives. sabemos que chega a primeira mensagem angélica. William Miller is a young boy at this time. Guilherme Miller é um jovem, If I'm not naquele tempo. mistaken, he's still a deist at this point. Até onde eu entendo, ele ainda era So deísta. he has no real awareness of the fact that his life's about to change. Então ele não tem consciência que a sua vida That estava his life is prestes about a to change. mudar ou ser transformada. But something's happening. Mas algumas He just coisas doesn't know it. acontecem, ele apenas não And then we entende. get to 1818, E logo chegamos a and he reaches the 1818. conclusion that Christ is going to come in about 25 years. Ele chega à conclusão que Cristo voltaria dentro de 25 anos. 25? 25? Yeah. And he has this conclusion, but he doesn't feel prepared to share it publicly. E ele chega a essa conclusão, mas não se sente preparado a compartilhar So, isso there's a conclusion publicamente. Então ele tem uma conclusão that we have here. que temos He sees aqui. the truth, Ele enxerga a verdade, but he's not going to do anything about it mas publicly. não vai fazer nada a respeito. And then he spends the next few years solidifying his understanding. E logo ele passa os próximos anos para Until in tornar mais firme 1833, a he sua conclusão. publicly preaches for the first time, E em 1833 ele prega pela primeira vez em and he público. receives his preaching license Ele after the fact. recebe o seu diploma ou sua licença para pregar em seguida. Externally, I think we mark a meteor shower or something that happens. Eu acho que marcamos uma chuva de meteoros, algo assim que acontece. And that gives some sort of vindication of what William Miller has been saying. E isso reafirma, de certa forma, aquilo que Guilherme Miller tem estado And so dizendo. in 1840, the Ottoman Empire Então, falls. 1840 cai o Império Otomano. When was the time to recognize that fall of the Ottoman Empire? Qual era o momento para reconhecer essa When queda do should Império people have Otomano? taken As notice that pessoas deveriam this ter is happening notado or is going to que happen? aquilo estava acontecendo ou iria acontecer. Before. Antes. So it's before you get to 1840 Então, é antes de você chegar a that people 1840, are being tested on as what William pessoas Miller is saying. são testadas acerca daquilo que Guilherme Miller estava dizendo. And that testing only starts E essa prova apenas começa when they hear the truth in 1833. quando ouvem a verdade em I'm 1833. going to do the line of the priests now. Eu vou agora traçar a linha dos Because once again, sacerdotes, porque, mais uma that's a vez, history that we're familiar with. essa é uma história com a qual estamos familiarizados. So I'm just going to mark that out now. Então, vou marcar isso aqui. In 1989, the first angel's message arrives. Em 1989, chega a primeira mensagem I don't know, angélica. I can't remember what Elder Jeff is doing with his life at that point, Não lembro o que Ancião Jeff estava fazendo da sua vida naquela época, but I don't think he's studying about the events in the USSR. mas não acho que ele estava estudando os eventos com respeito But we get to à 1991, União Soviética. Mas em and he 1991, does a study on reform lines.
Ele faz um estudo acerca das line linhas de upon line. reforma, linha sobre linha. And that sets him up, sets the movement up E isso destaca ele e o movimento, for what follows next o in prepara 1996 when that message is formalized. para o que segue quando The a time of the end formalização, magazine. a revista Tempo do Fim. And what is the conclusion in the Time of the End magazine? E qual a conclusão da revista Tempo do Fim? What's the primary conclusion? Qual a conclusão primária? Like what is he telling the church about? O que ele diz à igreja? That the Sunday law is coming. Que o decreto unical And we're estaria living in the chegando dispensation e que in nós which that Sunday law is going to come. e que estamos vivendo na dispensação em que So could people have esse recognized decreto that in dominical chegaria. 1989? Então as pessoas tinham como reconhecer There was isso no em way in which they could, 1900 because the message has just arrived. They need the 1989. methodology to get to that conclusion. Não tinha como, porque precisavam, a mensagem tinha It comes acabado de at that chegar e increase of precisavam da knowledge in metodologia. E And then in 96, they're tested. em Now 96 são humanity is testados. going to be held accountable. E agora sim são Specifically in that dispensation, responsabilizados, especialmente naquela Adventist dispensação, leadership. a liderança adventista. And then in 2001, E logo em 2001 events take place acontecem eventos that either confirm que ou confirmam or discard this whole message that Jeff has been studying. ou descartam essa mensagem toda que that Jeff shut havia door occurs. estado estudando e logo se fecha uma porta. So, change of behavior Então, mudança de only comportamento expected at 96, é esperado somente em 96, not before. não antes. I'm repeating the same point over and over again. Estou repetindo o mesmo tempo, o So that mesmo when we ponto. come to parables now, Então, quando nós chegamos agora we can a see falar how sobre those parables parábolas, fulfill the same structure. veremos como as parábolas cumprem com a mesma What's the estrutura. increase of knowledge after 2001? Debbie, Qual o aumento de conhecimento depois de 2001, Debbie? what year do we associate with that, Waymark? Qual ano nós associamos a esse marco, Natalie? Natalie? Okay. So, Natalie has just said that we mark 2009 now. Natalie acabou de dizer que agora nós marcamos 2009. What happened in 2009? What study was done in 2009? Qual estudo foi feito em 2009? Elder Parminder does a study on the 2520 revealed. A São Parminder dá um estudo sobre os What's 2520 interesting is revelados. that not coming to any different conclusions. Cortou um pouco, mas é He sobre just chegar. studies it in depth. Ele não chega a conclusões diferentes, There's mas no apenas se real aprofunda change no expected estudo. from the Não movement at se this point. espera, assim, alguma real mudança do movimento. But then in 2012, what happens? Mas o que acontece em What does he do, 2012? Emma? O que ele faz, Emma? And do people believe him? E as pessoas So what's the creem? expectation at this formalization at Exeter? Está escrito predição em 2012. Então, qual a expectativa em 2012, The expectation is that people Exeter? would believe him. If we go, actually, what are you asking? Sorry. It's okay. Say that. Yeah, the expectation is that people would believe him. A Because the expectativa é message que is being as, formalized now. que as pessoas creiam nele com a mensagem sendo formalizada. There's an expectation that people change how they relate Então, within the dispensation. há uma
expectativa que as pessoas mudem a maneira como se relacionam cortou despite unaware to us nessa dispensação. Apesar de ser that from the moment Elder Jeff said that we're living in the inconsciente time of the para end, nós, a partir do momento em que a ancião Jeff declara que time estamos became a vivendo no component tempo of do our fim, message. o componente de tempo faz parte da There's an nossa expectation mensagem. that we're tested now. E agora há uma expectativa que estamos sendo Are we tested in testados. 2014, Somos testados em 2000 Iseline? Are we e tested in 2014? 2014 somos testados, Isaline? For me, yes. Yeah. Sim. About what? Sobre o because quê? About the message we received before, the previous message. Why would Iseline Sobre has a said we're tested mensagem, about the previous message? a mensagem anterior. Somos testados But sobre it's a the mensagem. you mean is it the beginning or the end? It's what you mean? Você se I refere mean, ao começo ou ao 2014 is fim? the end of the test. Is the Porque period of the test is 2014 from é o fim 2012 da prova. till 2014. So Iseline has pointed out Então, Isaline ressaltou that it's the end of this testing period que é o fim do período de between these prova 2 years. entre esses 2 anos aqui. Okay, the last dispensation that we're going to consider A última dispensação que iremos is between considerar 2014 and 2019. é entre 2014 e So 2019. we get to 2014, and as we've been saying all along, a message is unsealed. Então, chegamos a 2014 e, como temos estado dizendo, a mensagem é aberta, And then in tirado o selo. 2016, E em this might 2016, be a trick question, talvez seja uma pegadinha, but what's the increase of knowledge? mas qual seria And o who aumento gives de that increase conhecimento? of knowledge? 2016. Natalie? Natalie, Natalie wants to say something? quer dizer alguma coisa? I've got a feeling I'm going to be wrong, but is it the king of the south and the king of the north? So Acho que Natalie has estou said that it's about the king errada, of the south mas and the é king of the sobre o north. rei do sul, rei do norte. Who gives that study? Quem dá esse estudo? Well, there's a few people at that time. You've got Chowatu and Kimberly, and you've got, yeah, I don't know. Poucas pessoas, So she Charity says e that Kimberly. it's not Elder Tess. Então ela diz que não é anciã Tessa. So we have an increase of knowledge Então temos aumento de conhecimento by different people através de diversas about the king of pessoas the north and the king of the south. sobre o rei do norte e rei do sul, But by the time we get to 2018, mas quando chegamos a 2018, what we've learnt in 2016 o que nós aprendemos em is now 2016 going to shape this formalization in 2018. vai agora moldar And essa what's that formalização de test about? 2018. E essa prova é sobre o quê? Not two streams. Não sobre 2 correntes. Janice has said equality. Janice diz sobre igualdade. Throughout every formalization, Ao longo de toda a you're going to see dispensação, two streams. você verá 2 correntes. One stream that's giving you truth, Uma corrente que te dá verdade and another stream that's giving you error. e outra corrente que te dá erro, That leads you to either reject equality que te leva a ou rejeitar a igualdade or accept it. ou So aceitá-la. two streams can't be the test. Então, 2 correntes não podem The ser streams a lead you to prova. a conclusion. As correntes te levam a uma And conclusão. then we get to the shut door in E 2019. logo chegamos à porta fechada 2019. So all I wanted us to recognize in that Então, little exercise tudo que eu queria que víssemos nesse exercício is pequeno that aqui the testing time period begins at the formalization. é que o tempo de prova começa na And that there's formalização one message throughout all those links e que há uma mensagem através desses that's been threaded links through each of todos those small waymarks que está sendo traçada ou costurada But it's através desses developing. marcos e ela until it gets to the desenvolve point where it tests you até chegar ao ponto onde isso vai and it provar ou requires you to testar change your você behavior. e
requer que você There's a mude connection between this increase o of seu knowledge and formalization. comportamento. Há uma ligação entre o aumento de conhecimento e formalização. So let's change gears Então vamos mudar de marcha and not try to answer questions people have now. e não vou tentar não responder perguntas. Let's change gears. Então vamos mudar de marcha. Acts 27. Atos 28. There's one specific history in that story Há uma história específica. that caught my attention, Perdão, 27. Há uma história given específica the que fact that chamou a we're minha considering atenção. that dispensation E dado o fato que estamos considerando essa in dispensação all of our studies. em todos os nossos What estudos, dispensation is that, qual dispensação seria essa? Janice? Janice? Okay, and the next one. She Seguinte, said 2021 to the Sunday law, ela disse 2021 And that's até true. decreto dominical, isso but as Elder Parminda certo. alluded to this morning, Mas como a senhora Parminda the conclusion that each of the aludiu people that hoje have de manhã, presented before, whether they're right or wrong, sendo essas pessoas que is that apresentaram, we're in the Sunday law dispensation. sendo que elas So, que on são the certas ou ship erradas, a maneira como of chegar a essa conclusão, Alexandria, mas elas concordam que where estamos does no that dispensation período do begin? decreto dominical. Então, no navio de Alexandria, onde começa At essa shipwreck. dispensação? When he shipwrecks on No the Isle of Malta. naufrágio, quando há naufrágio na ilha de Mélita. And where does it end? E onde isso termina? Gabriela? What's the symbol that we're going to attach to that Qual o close observation? símbolo que temos junto com esse Anyone else? Blessing? marco? Paul leaves the island. So Blessing has said Paul leaves the island on another ship. Paulo deixa a ilha. And I heard him whisper that it's on the ship of Castor and Pollux. E eu vi que ele falou baixinho que seria no navio And so de that's the symbol Castor we e Pollux. associate with that way, Mark. But what happens before then? And this is where our story gets interesting. Mas o que acontece antes? Aqui a nossa So, história se hopefully, torna My interessante. quotes and references would have been shared with everyone. Espero que minhas notas e referências tenham sido. So our first reference is Compartilhadas. the first quote. Então, nossa primeira referência, a nossa primeira citação. LP 270, Vida de Paulo, 270, paragraph 2. segundo parágrafo. And I'm just going to read that. Eu vou I'll ler paraphrase a bit, apenas, and then I'll read parafrasear pouco directly from it. e logo vou ler diretamente. My translator is looking for. That's okay. Take your time. So while she's looking for that, I'll paraphrase. We're on the island now, and they're going to have a bonfire. Então, estamos na ilha e Paul goes around looking for wood, temos aqui uma fogueira e Paulo está andando and pela ilha when procurando he lenha finds wood and puts it in the fire, e ele encontra lenha e joga a snake jumps up na and bites fogueira him. e aí de repente há uma And the serpente que islanders dá are bote in nele shock. e as pessoas da ilha estão And em in their minds, choque they conclude e this na person is mente definitely a murderer. deles chegam à conclusão que essa pessoa com certeza And the é um gods are assassino punishing him. e os deuses estão punindo. Paul shakes off the snake. Então Paulo se livra But dessa The islanders serpente. knew that this snake was venomous, As pessoas da ilha já
sabiam que essa and they serpente era expected him to die because of that bite. venenosa e esperavam que ele morresse em And now I'm going to read. decorrência da mordida. I'll read it in full. Eu But vou as ler. no unpleasant results followed, they changed their minds, and like the people of Lystra, said that he was a god. By this circumstance, Paul gained a strong influence over the islanders, and he sought faithfully to employ it in leading them to accept the truths of the gospel. Mas como nenhum resultado desagradável se seguiu, eles mudaram de ideia e, como o povo de Listra, disseram que ele era um deus. Por essa circunstância, Paulo ganhou uma forte influência sobre os moradores da ilha e ele procurou empregá-la So it's at this fielmente point para where levá-la a Paul aceitar starts to get verdades do Evangelho. recognition about who he is. Então, é por aí que Paulo passa a ser And in reconhecido Paul's mind, he thinks, I'm going to use this to my advantage. pelo papel que ele desempenha. E na mente de Paulo, ele diz: eu vou usar isso Not all the para minha islanders are vantagem. convinced, though, Nem todos os moradores da ilha são convencidos, until what porém, happens next. até que o que acontece. By the way, when Elder Tess has made application of this waymark, Então, a propósito, quando a anciã Tess fez suas conclusões who does desse she marco, associate Paul with as ela surviving this snake bite? associa Paulo a quem sobrevivendo essa mordida? I've heard 3 different answers. The movement, priests, and Movimento, sacerdotes e Jesus. Foram essas 3 respostas que escutei. Jesus, priests. Jesus, sacerdotes. Okay. But that's not the answer that Elder Tess gives. Não é essa a resposta que a anciã Tess dá. Close to the priests, Tem but it's bem próximo dos sacerdotes, mas é o quê? the 144,000, 144 mil, as Muriel has said. como Muriel disse. Because we know Porque nós sabemos that the 144,000 don't die. que os 144 mil não morrem. So we go to the next waymark, Então vamos ao próximo and marco, that's quote number 2. e isso seria a citação número 2. I'll read that one in full. Vou ler na íntegra. In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius, who received us, and lodged us 3 days courteously. And it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, to whom Paul entered in and prayed and laid his hands on, and healed him. So when this was done, others also, which had diseases in the island, came and were healed, who also honored us with many honors. And when we departed, they laded us with such things as were necessary. Nesses mesmos aposentos estavam as possessões do chefe da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou 3 dias com cortesia. E aconteceu que o pai de Públio estava doente de febre e de fluxo sanguíneo, ao qual Paulo entrou e orou e pôs as mãos sobre ele e o curou. E quando isso aconteceu, outros que tinham doenças na ilha vieram e foram curados. Também eles So nos there's a honraram sickness. com muitas honras e, saindo there's a nós, healing. nos carregaram as coisas necessárias. Então há uma Symbolically, doença e what há does uma Ellen White cura, and the Bible o que simbolicamente Ellen associate White e a sickness Bíblia with? associam, com que associam doença ou And enfermidade healing with? e cura, com que? Luke 5, verse 23 to 24 Lucas 5, says, Why should ye be stricken any more? Ye will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint. é sobre a cabeça toda está doente e o corpo todo. Now, when talking about the Israelite structure, the Pharisees, the church,
Was it their physical ailments that were being referred to? Gabriela, what was it that was being pointed out? What? I think the spiritual condition as in Laodicean condition. So Então, there was a spiritual uma- sickness. uma doença espiritual. Sin. A referência foi Lucas sin 5, problem was being 23 a identified. 24. There's more evidence of that in Isaiah. Há mais evidência disso em Isaías. We can go there. Podemos ir para lá. So Isaiah 1, verse 5 and 6. Isaías 1, versículos It says, 5. Why should ye be stricken any more? Ye will revolt more and more. The whole head is sick and the whole... sorry. So my translator has pointed out that I used the same reference twice. But I will give you the correct reference after the fact. Vou te dar a referência correta depois. But in essence, Isaiah is saying this, and in verse 6 says, From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up nor mollified with ointment. Então, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Yeah. So, Emma, could you read Luke 5, verse 23 to 24? Então, Lucas 5 agora, 23 a Luke 24. 5:23. Whether it is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk, but that ye may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive sins. Christ said unto the sick of the palsy, I say unto thee, Arise and take up thy couch and go into thine house. Qual é mais fácil de dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Emma, Filho do from Homem that, tem sobre a terra poder de perdoar What was pecados, Jesus disse ao pointing out to the paralítico, eu person te that he just digo, healed? levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. What connection was he making Qual between what he's conexão just done? ele fez entre aquilo que ele havia acabado de fazer? And the connection between spiritual healing and physical healing. A conexão entre cura espiritual e física. So, when we think of the healing that Paul does on the island, Quando nós pensamos na cura que Paulo faz na ilha, and we think of the flock of people that come to Paul for healing now, pensamos agora na multidão, o rebanho de pessoas que I vêm want us to até keep in ele mind that spiritual application procurando cura. Quero that we'll que come back to. pensemos na aplicação espiritual. So the second parable or story Então, a segunda história that parabólica I want to go to que eu quero is the considerar story of Daniel in a the plains história of Dura, de Daniel nas planícies de Dura. Daniel's friends. Amigos de Daniel, na verdade. So follow along in your Bibles. Então, podem seguir comigo na leitura na Bíblia. This is a story that we've used to identify an image to the beast, Essa história usamos para identificar a a testing time period, imagem, a besta, a período de time in which teste, God's people are going to be faced with a decision. período em que o povo de Deus é enfrentado com uma decisão, confrontado com But uma I want to decisão. see if we can Mas eu see queria ver different points se in that nós story conseguimos enxergar pontos diferentes nessa história and associate them with the repeating pattern that we've just gone through. e associá-los com os padrões repetitivos que acabamos de considerar. So, Daniel 3, verse 1. Então, Daniel 3, versículo 1. Give me a moment to go there. Emma, could you read Daniel 3, verse 1?
Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de So Babilônia. before anything could be done, Então, antes que qualquer coisa poderia ser feita, after pudesse ser feita, Nebuchadnezzar had this dream, após Nabucodonosor he ter has to tido create an o image sonho, first. ele precisa, então, primeiramente criar uma imagem. So that image arrives on the scene of God's people. Então, aparece no campo, na cena, And then né? what happens in Essa verse imagem, 2? não? Para o povo de Deus ver. E Emma? o que acontece? Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. The treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, os tesoureiros e conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. So first Nebuchadnezzar has to make that image and put it in the plains of Dura. Então, primeiramente, o Nabucodonosor precisa criar essa imagem, colocá-la no campo de Dura, And then he calls everyone in the province, e logo ele chama todo mundo da província, specifically those in charge, especialmente aqueles que tinham to posições, come and see what he's done. para que pudessem ver o que ele tinha feito. In Elder Parminder's studies in the International Camp meeting, E nos estudos do Ancião Parminda, na campanha internacional, some of the contributions were that you see something at the increase of knowledge. algumas das contribuições indicavam que você vê algo William no Miller aumento de sees the conhecimento. truth, O Guilherme Miller vê but a nothing has verdade, been asked of the people at that point yet. mas naquele ponto nada tem sido pedido ou just gonna put on perguntado top of ao this povo. the repeating pattern that we've discussed. Então, vou colocar aqui em cima desse padrão repetitivo que discutimos. So we have the image created and then the gathering where something is seen. Então, temos a criação da imagem e logo o ajuntamento onde algo é And then visto. verse 4, I'll read it E no versículo 4, que eu irei for ler, time, verse 4 and 5. 4 e 5. Then a herald cried aloud, "To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, suckbut, psaltery, I don't know what that word is, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up." E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós So I've just prostrareis been e asked to adorais a write down the imagem de verses underneath ouro each of those que o rei marks. Nabucodonosor tem levantado. So the second one is Daniel 3, verse 2 to 3. Então, o segundo é Daniel And the third being 3, Daniel 2 a 3, 3. verse
E outro 4 é and 5, Daniel 3, 4 e 5, where there's this call to worship what had been set up. onde há um chamado para adorar aquilo que havia sido That call levantado. wasn't made when the rulers arrived. Esse chamado não fora feito quando os líderes haviam chegado That ou call to worship wasn't chegavam. made when Nebuchadnezzar made the image. Esse chamado não foi feito quando Nabucodonosor havia criado ou feito a imagem. That cry, that loud cry, Esse clamor, comes at a esse specific point alto clamor chega num ponto where now específico people have to make a decision whether they're going to worship that image or not. onde as pessoas precisam tomar uma decisão se irão adorar essa And then we're going to skip imagem ou a não. bunch of verses and go to verse 19 and 20. E logo vamos pular vários versículos e vamos aos versículos 19 e And 20. I'll read that. This is after the 3 Hebrew boys decided they're not going to worship this image. Isso é logo depois que os meninos hebreus decidiram a não adorar a And imagem. now they're going to be punished. E agora serão punidos. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake, and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no So just forno as do fogo ardente. secondary evidence Então, that this como is where we can place evidência this secundária, que verse is what is the 7 times associated with? é que nós associamos os vezes 7 com o quê? I'm hearing the 2520. Estou escutando os 2520. And what is the 2520? E os 2520 seria o quê? Blessing. It's the time of trouble for God's people. Tempo de angústia para o povo de Deus. For God's people. Tempo de angústia para o povo de Deus. Judgment are going to come on God's people. Então virá juízo sobre o povo de Deus. Yes, I'm saying time of trouble because they are scattered. Eu digo tempo de angústia porque são So there's judgment dispersos. that comes. Yeah. That's what Blessing said. So, I'm just hoping that we can see this structure in Daniel 3. Então espero que vocês vejam a estrutura em Daniel I don't know if 3. you agree or not. Não sei se vocês concordam ou não. We can discuss that after the fact. Podemos discutir But isso does what I've depois. said make sense? Mas será que aquilo que eu disse faz sentido? Not whether you agree or not. Não se vocês concordam ou não. So given that, given the fact that we're discussing the image of the beast, Então, dado o fato que estamos discutindo a imagem da besta, I'd like to talk about its behavior now. gostaria de falar sobre o seu And we comportamento. can juxtapose that with another entity that arrives, is set up at the same way mark. E podemos justapor isso com outra entidade que chega e é levantada nesse marco. As we discuss the development of the gospel. Ao discutirmos o desenvolvimento, o So desenrolar as do I said, we're Evangelho. discussing the history of the Sunday law Como eu disse, estamos discutindo a história do decreto dominical up until the close of probation. até o fechamento da porta da In graça. the context of the gospel, No what contexto arrives? do Evangelho, o que chega? Anyone? Alguém? What arrives at the Sunday law?
O que chega no decreto dominical? Okay? Raquel has said a message is unsealed, Raquel disse que uma mensagem é and aberta I'm ou going to say it's selada, the third angel that brings that message. e vou dizer que é o terceiro anjo que traz essa mensagem. So the third angel's message arrives at the Sunday law, A terceira mensagem angélica chega no decreto and the dominical, French are looking at me with suspicious eyes. e a pessoa da França está me Ah, observando okay, de a forma big um pouco smile. Desconfiada, Because there agora is sorrindo, questions about when this third angel arrives. porque há perguntas sobre a chegada, o that's a momento de story for chegada another desse day. terceiro anjo. Isso é para outro dia. But that's a story for another day. Isso vamos deixar para outro dia. But what is the core message of the third angel? Mas qual a mensagem essencial do terceiro anjo? So it has a message, Ela tem and uma it's telling you mensagem about a consequence. e te fala sobre uma What is consequência. the core message of the third angel? Not what the Qual- words say, Qual a mensagem essencial do terceiro anjo? but what is it telling Não you? não as palavras, mas o que está nos Natalie? dizendo. Not what the words say. Não citar as palavras. There's a life and death test. É um teste de vida ou morte. If you don't do what? Se você não fizer o quê? What is the gospel about? O evangelho é sobre o quê? Worship. Someone has said worship. É sobre adoração. And worshiping who? Adorar a quem? What is the gospel about? O evangelho é sobre o quê? It's calling us to worship God. É um chamado para nós, para que So adoremos a as much Deus. as this third angel is warning you about the beast and its image, Então, mesmo com essa advertência it can be boiled down to you need to worship God. dessa mensagem, mas se você quiser reduzir isso, Mend your relationship with podemos God. reduzir a adoração a Deus, Because if you don't, ser humano, judgment is coming. adorar a Deus. Porque se você And não then, fizer as we isso, did with virá the other juízo. structures, at E the assim como increase of fizemos knowledge, com a outra estrutura, no aumento de conhecimento, it's now understood, agora é it's compreendido, now visible, agora se tornou and visível. it's this previous message that was E unsealed essa that is visible mensagem and is understood. anterior que é aberta e é visível. And then we get to a decision point E logo chegamos a um ponto when decisivo, this message is formalized, onde essa mensagem now é public, formalizada, agora ela and é it swells pública, into e ela aumenta para a loud cry, as Lisanne has said. se tornando um clamor, So now alto clamor, como this Lisanne third disse. angel is crying Agora, loudly, esse terceiro anjo clama com voz alta, which is what, by the way? What is that loud cry? que é o que, a propósito, o que And é you esse can give alto me the clamor? words Vocês podem me dar as pulled palavras straight from the Bible. citadas diretamente da Bíblia. Anyone? Alguém? There's only one answer. Há somente uma Think resposta. back at Millerite history. Lembrem ou considerem a I história hope I have milerita. his name correct. Espero que eu lembro corretamente o nome, But he preached, mas ele if it pregou. was Lich, he preached about this and called it the midnight cry, not Lich. Se foi Litch, Fitch. Fitch. So what was the title of his message? Qual foi o título da mensagem dele? Anyone? Alguém? Babylon is fallen, Babilônia caiu and do Babilônia. what? E façam o quê? Come out. Saia dela. So at this loud cry, Saia dela. you're being Nesse told, alto come and clamor, worship God. você é chamado para Come out vir of whatever e state you're in, louvar a Deus. Saia do estado em que você se encontra, that que seja esse institution that estado, you're in, essa instituição, that has a specific ideology. em que você se encontra, que tem Come and uma join this certa institution ideologia. where you Venha can para worship se God. juntar a essa instituição onde But você it's the pode same message from the adorar a beginning. Deus. É a mesma mensagem Worship desde o God. começo. And then at Adorar the a close of Deus. probation, E logo no fechamento da porta graça, as we've been saying,
como temos judgment. estado dizendo, So, as I said, juízo. let's juxtapose this Então, como eu disse, vamos justapor isso with the image of the beast, com a imagem da besta, or the counterfeit message that arrives. ou a mensagem So I'm going to put contrafeita counterfeit. que chega. Vou colocar aqui contrafação. I'll do it in black, but in your mind know that it's the counterfeit. Eu vou fazer aqui na cor preta, mas vocês sabem que So we have the same way isso marks. se refere aqui à contrafação. Mesmos marcos. The image of the beast arrives with a A message. imagem da besta chega As com we uma saw in mensagem, Nebuchadnezzar's story, e como nós vimos na história de Nabucodonosor, it has a message. We know that because the third angel's message has a message. The third Ela- angel has a message. tem uma mensagem, porque And Eh, if the o third terceiro anjo angel's também tem message uma is mensagem. worship God, e se a terceira mensagem angélica é What is the a message adoração de of Deus, a Deus, qual a this image mensagem of the beast dessa imagem à besta, da at its besta, core? na sua essência? Worship Adorai who? a quem? The beast. A besta. It's saying there's Aí this diz, beast that exists. My boss, essa besta que worship existe, it. meu chefe, And adorai. the consequence, if o- you don't, E se você não fizer isso, is that you're going to be punished or a judged. consequência será punição ou juízo. And then at the increase of knowledge, that Eh, message is visible. No Um, aumento de But conhecimento like we said at the beginning, there's se no change of behavior that's torna required yet. visível essa mudança, mas, Until como we eu get disse to no the começo, não é formalization, requerido mudança. where as we read in the Bible, that image of the beast is now going to cause it. E agora na formalização, It's going to nós start lemos acting. que And it's time na for you to Bíblia make a fala decision. que ela faz com que, né? Então, And before I asked the trick question, é tempo de tomar uma decisão. because I said, what is the message that this image of the beast is preaching? Eu faço uma pegadinha aqui porque And I eu said it's to worship the beast, perguntei qual a mensagem but in reality, what is it é saying? sobre a adoração da besta, mas na realidade ela Worship diz o me. quê? Adorai a And mim. so, if at this point Então, se nesse it's saying, ponto worship me, the image of the beast, diz que worship adorai a itself, mim, a imagem da besta, because if adorai you a worship mim, me, a who mim are you mesmo, worshipping? porque se você adorar a The mim, beast. você adora a What quem? can we say about this message that's calling you to worship God? Então, o que podemos dizer dessa mensagem que te chama a adorar a Worship. Deus? That third angel is saying, worship who? Esse terceiro anjo diz, Worship adorai me. a quem? Adorai a mim. Does that make sense? Faz sentido? And when you worship that beast, E quando você adorar essa besta, you receive its mark, você recebe a sua marca, the mark of the beast. a marca da besta. And when you worship God, E quando você you adorar receive the seal of God. a Deus, você recebe o selo de Deus. As we juxtapose the two. E à medida Secondary que evidence that this is where you receive the seal, ajustamos isso, onde nós Or the recebemos o selo, is not and not before, a marca, is what we spoke about when we spoke about this healing that happens with Paul and Publius's father. é bem aí onde acontece essa cura, né, com Paulo e o pai de Públio. Because in that story, Porque naquela história, healing is you receiving the seal of God a cura é você and you deciding receber not to come to Paul's feet for healing, o selo de Deus e você decidir não vir aos pés de Paulo is you para staying in that receber, sick condition and receiving the mark of Paulo. the beast. decidir permanecer nesse estado de doença e receber
o selo da besta, up until judgment comes a at the marca da shut door. besta, até a chegada do juízo na porta fechada. I'm going to go to quote 7, Vou avançar para a próxima citação. which is 5T216.2, Testemunhos para a Igreja, volume 5, 216.2, and I'll read it in full. e vou ler na íntegra. Now is the time to prepare. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. It will never be placed upon the forehead of the ambitious, world-loving man or woman. It will never be placed upon the forehead of men or women who of false tongues or deceitful hearts. All who receive the seal must be without spot before God, candidates for heaven. I'll end there. Agora é o momento de se preparar. O selo de Deus nunca será colocado na testa de um homem ou uma mulher impuros, jamais serão colocados na testa de um homem ou uma mulher ambiciosos e amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados perante Deus, candidatos do céu. Acho que só até aqui. I won't read the next quote for time, Por questão de tempo, eu vou pular a próxima citação. but I've just written it down. Eu I've escrevi just aqui. written it down on the board. Escrevi aqui no quadro, Sinais do In Tempo, 8 essence, de Ellen novembro. White is saying that no one can be condemned until they've received sufficient light. Em essência, Ellen White diz que ninguém pode ser condenado antes que tenha recebido o suficiente So you luz. don't receive sufficient light until that message is formalized. E você não recebe luz suficiente até a formalização da mensagem. So that mark or that seal can only be placed at the formalization. Então, esse marco, esse selo só podem ser But posicionados before na any of formalização. that happens, Mas antes de qualquer coisa acontecer, before anyone can make a decision between the two streams, antes de qualquer pessoa possa tomar uma decisão acerca das duas correntes, that image is already standing in the plains of Jura essa imagem já está de pé na planície de Dura, at that Sunday law waymark. no campo de Dura, nesse marco do decreto So, dominical. taking a step away from these structures Então, se a gente der um passo and para considering Acts 27 olhar again, de longe e dessas estruturas, or vamos the considerar relationship between the Atos Nephilims 27 and us, e vamos olhar para when do a the relação Nephilims change their entre leadership? netineus e nós. Em que momento os netineus At mudaram what de point liderança? in their story? Em que momento da sua história? At Panium, Em at their Panion, middle waymark, em Paneion, no marco que at está their no Sunday law. central, no meio, no But seu before that decreto happens, dominical. Mas antes que isso they go through acontece, a plowing and an early rain, passam por um arar e uma chuva temporã. and we've associated the stones crying out as doing that work. E nós associamos as pedras gritantes como fazendo essa obra. As pedras clamando. The stones crying out. As pedras que clamam. Michael Moore, AOC, Michael Moore, that plowed them and AOC. gave them the early rain. É aquilo que os arou e os So deu a who chuva gives them a temporã. message at the Sunday law? Então, quem dá uma mensagem a ele Daniel no decreto 11 dominical? verse 41, Daniel 11, this Sunday law. 41, o decreto dominical. It's no longer AOC and Michael Moore. Já não é a EOC e Michael It's who? Moore. E quem? Magda? The leadership's changed from them, A mudança us. mudou deles para nós. so we're giving them that message. Então, nós damos essa The mensagem third a angel, eles. us, Terceiro anjo, is now nós, expected to give them that message. agora é esperado a dar essa mensagem. So there's two streams at the Sunday law now. Então, há duas correntes no decreto The image dominical of the agora. beast A imagem da and besta us. e nós. There's nothing Kamala Harris or Não, AOC não há aqui Kamala Harris ou AOC
or the Democrats os democratas can give them anymore. podem dar a eles. They are not part of the story Não são mais parte da that's história happening at this point. que acontece naquele momento. We shouldn't expect to see them Não deveríamos esperar vê-los or anything that they have to say ou qualquer coisa que tenha Or a offer dizer ou at oferecer the Sunday Law Weimar, no decreto dominical, no marco do because decreto they have dominical, no interaction with the Nethinims anymore. porque não interagem mais com os netineus In the parable na parábola, of where their salvation should come from. considerando de onde viria a salvação So, deles. The key point that I wanted to get from all of this Então, o ponto-chave que eu queria tirar de tudo was isso to answer two questions. era responder duas perguntas. When the image of the beast is set up, Quando é levantada a imagem da besta and when it causeth, e quando ela faz com que, when it expects people to make a decision. quando ela requer uma decisão das We have 15 pessoas. minutes left. Ainda temos 15 And in that minutos. I'd like to consider how that image of the beast is created. Quero considerar como essa imagem da besta é criada. So, at the beginning, when I asked what dispensation of history are we considering, Então, quando eu perguntei no começo qual dispensação da história estamos considerando, and someone said between Panium and the Sunday Law, e alguém disse entre Paneion they e weren't wrong decreto because that's dominical, part of the story. não estavam errados porque era It's part of the story of parte how da the image of the história. beast is set É up. parte da história como a imagem da besta é levantada. In between Panium and the Sunday Law, Então, entre Paneion e decreto I'm not dominical, going to write Panium because now it's mixing up symbols. não vou I'll put escrever, Cyprus. vou colocar Chipre para não misturar os símbolos. We recognize that there's two winds. Reconhecemos que há between dois that time ventos entre esses Cilicia and Pamphylia. entre esses dois períodos, Cilícia e Panfilha. And we've associated that with the rising up and the fall of two entities. E associamos com isso a ascensão e The rise of the seventh queda, kingdom declínio de duas entidades, a ascensão fall do of the sétimo sixth. reino e a queda do sexto. But that seed is planted at Cyprus for that seventh kingdom to rise. Mas a semente plantada, When we mark the Eh. agitation of the Sunday Law, I'm going to say at Cyprus para a queda ou ascensão. Então, quando marcamos a in agitação, 2021, eu vou dizer em why now? Chipre, Why is there an agitation at 2021. that point and not before? por que uma agitação agora e não antes? What's happening? O que I'm not acontece? asking for the politics, Não quero saber da but conceptually, why is política, there an mas agitation now em termos de by the public conceitos. who are agitating this Por issue? que uma agitação agora no It's público? because they recognize that something is rising. Porque reconhecem que uma coisa Borrowing from está words of Ellen White, when she sees ascendendo. a beast rising up out of the ocean, Então, quando Ellen White enxerga uma besta se levantando do there's oceano, something that begins its journey é algo que começa a Panium. sua jornada. or Cyprus that they see is going to be a problem. Em Paneion ou Chipre, So it's que not vem just this que causará seventh problema. kingdom that's rising up, this Então, não dragon. é só esse sétimo reino que se levanta, esse dragão, It's the image of the beast as well. é também a imagem da besta. I'm going to borrow a piece of history from Pegar Albuquerque studies emprestado pouco de história to discuss this dos rise of the estudos dragon. da anciã Terry para discutir a And what ascensão do drives it. dragão. So she talks about the Lex Julia, Ela fala da Lex Julia, which was just a name given for laws.
que um nome dado para leis. And she takes that story and looks at Augustus Caesar. E então ela pega essa história e olha para César, And talks about the moral reforms Augusto that César, Augustus Caesar wants to introduce to the Roman people. e ela fala de uma reforma moral que Augusto César quer introduzir para o seu povo, But Julius Caesar introduces his own mas Júlio César introduz a in sua 59 própria BCE. em 59 antes de And in that, he wanted to Cristo. give back to the people what was theirs. Então, com isso, ele queria devolver He ao wanted povo to aquilo que era redistribute deles. land among the Ele common queria person, redistribuir terra entre as among the pessoas poor Roman comuns, citizens, entre os cidadãos romanos among the pobres, soldiers, entre os and so he wanted to soldados. alleviate poverty. Então, ele queria aliviar a pobreza. So when Julius Caesar comes into power and what he's campaigning for, Então, quando Júlio César vê, quando ele chega ao poder e vê com que ele está fazendo campanha, what does he address first before any moral reforms come? o que ele aborda primeiro, antes de qualquer reforma moral? Janice has said the economy. Janice disse economia, He's just like every populist that has existed. assim como qualquer populista que já existiu. He pulls on the heartstrings of the people. Ele puxa as cordas And so when Donald para Trump tocar o povo. Então, loses the quando, election in 2020/2021, quando Donald Trump perde a eleição 2020/21, what does he keep screaming in this time period? o que ele continua proclamando, gritando naquele As he was período, screaming in 2016, como ele também clamava em make 2016, America's economy great again. tornar a economia americana grande novamente. So in this time period when the dragon is rising, Então, nesse período onde there's this essa call to address the imagem economy. está But sendo what's levantada, baked há into esse that story chamado that para Elder Terry touches on restaurar a economia. Mas nessa história temos o quê? Que a anciã Terry is menciona. that you're going to get unexpected consequences of putting this economist in power. É que você receberá consequências inesperadas ao colocar esse We've got 10 minutes remaining, economista no poder. and Temos mais I'm 10 nearing my minutos conclusion. e estou chegando na minha But before conclusão. we get to that point, Mas antes da gente chegar nesse ponto, I want to reference a sermon that A.T. Jones did. quero fazer referência a um sermão que A.T. It was done Jones in deu. 1893. Foi dado em 1893. If you recall, Elder Parminder referenced another sermon that was done in 1893 E talvez você lembra que a anciã Parminda fez referência a outro sermão dado em 1843, on the mystery of iniquity, 93, sobre o mistério but da this one was iniquidade. done a few months before in Mas May or March. este foi dado alguns meses antes, em maio ou março. So let's read quote. No, we won't read quote 9 for time, but we will read. No, we won't read quote 9. But in this article that A.T. Jones is writing, Nesse artigo que A.T. Jones escreve, he is talking about a Supreme Court decision that's been made ele fala sobre uma decisão da Suprema Corte que and estava what sendo goes into tomada the creation of the image of the beast. e o que entra na criação da If we imagem recall, da there's besta. the three branches of government: Se vocês recordam as três the legislative, ramos executive, da- and judicial. do governo, legislativo, judiciário e The judicial branch Executiva. interprets laws. o judiciário And the interpreta a lei. argument that A.T. Jones is going to make in this sermon E o argumento que A.T. Jones faz nesse sermão that before the image of the beast can act or do anything, é que antes que a imagem da besta possa agir ou fazer qualquer it needs to coisa, be formed or set up first.
precisa primeiramente ser formada ou And this levantada. ruling that takes place in 1892 by the Supreme Court E essa decisão que é feita pela Suprema Corte em 92 does that forming. faz justamente essa formação. In essence, what the Supreme Court did, Em essência, o que a Suprema Is Corte that- fez they interpreted the Constitution or the nation of America as a Christian nation. é que interpretavam a Constituição ou o povo americano como uma And you can nação read this cristã. sermon in your own time. Vocês podem ler esse sermão no seu tempo, But as Elder Parminder was saying, mas we como have Ancião Parminder two ways disse, in which temos could duas interpret a maneiras document. que você pode interpretar um documento. And that's what's at play É justamente isso que with está the em jogo Supreme Court at this point. com essa Suprema Corte naquele They momento. use their interpretation Usam a interpretação deles to define the essence of America. para definir a essência da América. And in doing that, E ao fazerem isso, they create the image of the beast. estão criando a imagem da This is besta. what A.T. Jones is saying. É isso que A.T. Jones diz. So the reference for that is Adventist Review and Sabbath Herald, A referência é May É, 31, Adventist 1892. Review and Sabbath Herald, 31 de and it maio, starts at about page 1892. 337 up until 339. Começa por volta da página 337 até 39, And in 339. that, you'll read this argument that A.T. E Jones is making. E aí você vai encontrar esse argumento que ele faz That there's two steps, sobre esses Image created. dois passos. and then image acts. Criação da imagem e logo a imagem age. Created, Criação and then image acts. e logo a ação da imagem. If you want, you can look at the history of the papacy taking Se você Power quiser, in pode 538, observar a história do papado assumindo poder em and in your references and quotes 538 e nas suas from the referências same sermon Elder Parminder read from about the mystery of iniquity, do mesmo sermão que a São Parminder citou sobre o mistério da iniquidade, A.T. Jones makes the same conclusion. A.T. Jones tira as mesmas conclusões. Going back to Acts 27, Voltando a Atos 27, I'm not going to draw it, não vou desenhar, but on the ship of Adramyttium, mas no navio de where Adramítio, Euroclydon strikes, que é atingido pelo we Aquilão, associate those ropes that tie up the ship nós associamos essas cordas que amarram ou tingem o navio with methodology. com metodologia. So there's a specific methodology Então, há uma metodologia that God's específica people are going to use to keep that ship afloat. que o povo de Deus usará para manter esse Now, I'm not navio saying that boiando. the institution of Ou the USA flutuando. follows the same thing in 2001. Então, não quer dizer que a instituição dos Estados Unidos segue I think if you look, you can find something. o mesmo esquema em 2001. Eu acho que se você But I want procurar, us to você pode consider that encontrar between algo, Panium and the Sunday law, mas quero que vocês considerem que when entre this image of the beast is rising, Paneum e decreto dominical, there's quando some essa form of imagem é interpretation levantada, that's há going uma into maneira de defining what this image interpretação of the que beast is vai going to look like. contribuir para a interpretação de com que essa imagem se parecerá, Which brings us to que nos leva a Concord in that history. Concord naquela história. Now, myself and others, Eu e outras pessoas let me not mix up symbols, have suggested that Concord is June 24, sugerimos que Concord seria 24 de junho 2022, de 2022, when the Supreme Court quando a Suprema Corte interpreted the Constitution in a specific way
adaptou a Constituição de uma certa during forma this time period where the image of the beast is being created. durante o período em que a imagem da besta era criada. And it's my suggestion, E a minha suggestion é that everything that's happening in this history que tudo o que acontece naquela história that's defining the essence of what America is que define a essência do que a is América being handled by a specific segment of that population está sendo tratada de um segmento específico daquela as they create the população, image of the beast. conforme que So criam a imagem da besta. this is the harvest of the Levites. Então essa é a What colheita dos symbol do we levitas. associate with concord in a group's Quais harvest? símbolos nós associamos com Concord numa Just before colheita the de um second grupo, advent. justo antes do segundo advento? Within Jacob's time of trouble, Dentro there's a do tempo death de angústia decree. de Jacó, há um decreto de morte. So there's a death decree that we can associate with concord Há um decreto de morte que associamos com Concord, alongside something that's going to define the essence of what America is. junto com algo que define a essência In your quotes and americana. references, Nas suas citações e referências, quote number 13 citação número 11 or reference number 13 is an article by The Guardian, é um artigo da Guardian, which the article title is e o título do artigo after that ruling that had been passed by the Supreme Court, depois daquela decisão da Suprema Corte, is that one death is too many. Abortion bans usher in U.S. maternal mortality crisis. uma morte é uma morte demais. É sobre a mortalidade, uma crise de mortalidade. I just read that. De Going back to reference number Mas- 11, voltando para a citação número 11, this is taken from a news article. isso é de um artigo. In essence, you can read it in your own time. Em essência, você pode ler isso no seu tempo. The author was warning about what would happen when Roe v. Wade was overturned. O autor estava advertindo sobre aquilo que aconteceria com a Roe v. Wade derrubado, That the maternal mortality rate would increase. que a mortalidade, a taxa de mortalidade materna Reference number 12 aumentaria. Referência número is 12 the same thing. é a mesma coisa. That the U.S. Supreme Court ending the constitutional right to an abortion Que a Suprema Corte dando fim ao brought in a string direito of deaths for women and constitucional children. ao aborto traria This is aumento de Concord. mortalidade de Centered bebês around e this mais. long-standing opposition Então, essa to posição, federal protections for abortion, essa decisão de longa data, né, por uma defining proteção a federal de aborto, constitutional right in a specific way definindo um direito constitucional de uma certa maneira, that leads to the death of women. que leva à morte de mulheres. Hence why I suggest, E logo, Al- por isso que eu sugiro, and perhaps others, e talvez outras pessoas, that this waymark can be marked by the overturning of Roe v. Wade on que June esse 24, marco 2023. pode ser marcado pela Roe v. Wade sendo derrubada em 2022. Whatever you look for at the formalization, Quer seja que você procura na formalização, I would suggest eu that sugiro you look for how that contributes to the forming of the image. que você procure algo que contribui para a formação da imagem. Because once you get to the Sunday law Porque uma vez que você chega ao decreto dominical, at this point, it's going to be Nesse the ponto. crowning of an ideology. será a coroação de uma ideologia. It's not the point where a decision is made. Não um ponto onde decisões são tomadas. Two messages do arrive, Duas mensagens chegam,
But the test where a decision is made only takes place at the formalization, Mas o teste onde a decisão é tomada só acontece na formalização, at the loud cry, no exeter. alto clamor, exeter. And so I recognize Então, eu reconheço that through every step that you que go through através de from that cada unsealing, marco que nós estamos passando, micro decisions are being made. pequenas decisões, micro decisões são But your tomadas, final decision, mas a sua decisão, where you're going to choose decisão between final, two streams of information, onde você decidirá entre duas correntes de informação, only takes place at an somente exeter. acontece em Exeter. I'm going to say this another way. Vou dizer de outra maneira. When that image is created, Quando a imagem é criada, there's no two options that you're making yet. não ainda não há duas opções And the alternate para você option, when escolher. it does get time to decision point, E quando você chega ao ponto de decisão, a opção alternativa is a message that we are giving. será uma mensagem que nós damos, No longer the stones, já não mais as pedras. the left in America, São deixados para trás na América. and what the image of the beast has to say. E aquilo que a imagem da besta tem a dizer. And I don't want to confuse what I'm saying as suggesting that the image of the beast is external, because it's not anymore. Eu não quero confundir vocês com aquilo que eu digo com o que a imagem da besta diz ser internal. externo, porque já não é. É interno. I won't recap because time is up, Não quero recapitular porque o but tempo acabou. I'm just hoping that by going to the first principles of how a message develops and grows, Mas quero dizer como os princípios, como a mensagem se it can desenvolve e try to cresce, help us understand what our expectations of the Sunday law are, nos ajudam a revisar as expectativas sobre o decreto dominical, more specifically, the Sunday law waymark, not period, especificamente o marco do decreto dominical, não o período, and the expectations at Exeter, the loud e as cry, the formalization. expectativas em Exeter, autoclamor e formalização. Let's close with a word of prayer. Vamos encerrar com oração. Dear God, Querido Deus, thank you for being with us. obrigado por estar conosco, Thank you for being with us as we studied. obrigado por estar conosco ao estudarmos. I pray that as we contemplate where we are in this earth's history, Oro que ao contemplarmos onde nós nos encontramos na história desse we may mundo, know what to look for, possamos saber o que procurar, observar, when to look for it, quando procurar por so our aquilo, expectations may align with prophecy. para que nossas expectativas possam se alinhar com a profecia. This is my prayer in Jesus' name. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amen. Amém.